Tirando a máscara, o capitão ficou ao lado do homem e disse que definitivamente lidaria com seu Vão-Vi dessa vez, não entendendo como ele havia caído na submissão do ancião Action, mas agora que ele havia trazido alguém que poderia substituir o cadete, este não seria capaz de escapar dele, ordenando que o herói ao seu lado mostrasse as habilidades de um verdadeiro guerreiro de alto nível. Ao voltar do treinamento, Vão-Vi foi chamado pelo capitão Oidoin, que o haviam encontrado. O jovem os cumprimentou de forma amigável, apresentando-se como um guerreiro de nível médio e prestando seus respeitos ao capitão o que ele não recebeu de seus antigos conhecidos, que apenas disseram que ele parecia estar se saindo bem como escravo do ancião. Iron Sword perguntou ao herói se esse era o capitão de quem ele havia falado antes. Colocando a mão no ombro do cadete, vapores verdes saíram debaixo dela, o que indicava que ele estava usando a energia Ki interna para testar as habilidades e o progresso do cadete. O capitão retraiu a mão e disse que havia presumido que havia algo de especial no jovem desde que o ancião supremo o escolhera, embora o Dantian tivesse sido destruído como antes, mas embora o velho astuto usasse a energia Ki, ele não conseguiu detectar a energia interna. Apontando para seu embaixador, o homem de cabelos desgrenhados disse que serviria ao ancião supremo em seu lugar, afinal, um guerreiro do mais alto escalão poderia fazer as tarefas do ancião supremo muito melhor do que uma escória da base de Dantian e ele ainda não conseguia entender como conseguiu convencer o capitão do esquadrão de lobos sangrentos. Mas ninguém tinha ouvido falar do avô do herói na cidade de Luoyang, então ele o seguiria até o vale para obter mais esclarecimentos. O jovem ficou muito cauteloso e irritado ao ver que seu inimigo era realmente persistente. Se ele praticasse artes marciais com tanta persistência, teria muito sucesso. Sem mostrar suas emoções sinceras, o grande ator da cidade de Luoyang cruzou os braços e respondeu que era um mal-entendido e que seu avô tinha que manter em segredo o fato de que ele era do esquadrão Lobo de Sangue e a quem ele revelaria seu segredo além de sua própria família. E quanto a um guerreiro de alto escalão, era improvável que o ancião supremo o aceitasse. Tais palavras vindas dos lábios do que se dizia ser um marginal deixaram o homem loucamente irritado, e ele disse que dessa vez aproveitaria a oportunidade para lhe dar uma lição, que ele não deveria ser tão presunçoso e dizer ao seu peão para dar uma lição no homem insolente, e que ele, por sua vez, assumiria o comando em caso de qualquer coisa. O homem corpulento que se aproximou do herói coçou a nuca e disse que não tinha nada contra isso, mas que não podia deixar passar uma oportunidade tão boa, então que ele aguentasse, mesmo que doesse. Era engraçado para o jovem ouvir tais discursos de bandidos estúpidos e autoconfiantes, mas não importava o quão forte e rápido esse guerreiro fosse, o jovem era capaz de se esquivar facilmente sem permitir um arranhão. Tais movimentos até pareciam lentos para ele. O guerreiro usou uma das técnicas básicas do culto de sangue, os 8 punhos sangrentos, o que era esperado de um lutador de alto nível, cuja velocidade e movimentos estavam próximos do ideal, mas não o suficiente, afinal. O herói só havia aprendido o segundo estágio da técnica da espada estrela brilhante, mas ele não tinha ideia de que suas habilidades seriam suficientes para resistir aos ataques de um guerreiro de alto nível. Por trás da briga, veio a voz furiosa de Action, que havia aparecido do nada, e os convidados não convidados gaguejaram de medo. Sem entender quem eram essas pessoas e por que vieram, o ancião colocou sua enorme pata na cabeça de Doin e pressionou com força, quebrando todas as vértebras e pressionando o pescoço contra o corpo. Com uma voz intimidadora, Action perguntou quem era o temerário, que gritava de dor e medo. O capitão O disse que era um servo do comandante Gu Sangvon. Aproximando-se do rosto do intruso, acrescentou que um capitão comum ousava invadir seu território. Já Beck iniciou um diálogo com o herói, dizendo que tinha ouvido falar que ele havia começado a aprender técnicas de espada e perguntou sobre seu progresso, pois ele parecia estar indo bem, já que estava em boa forma. Atrás do irmão mais velho estava o irmão mais novo, quase completamente careca devido ao treinamento duro e ao estresse. Ao olhar para os irmãos, ele notou que, depois de todo esse tempo, eles haviam se tornado claramente mais fortes, de tão intenso que era o treinamento. Já Beck ficou horrorizado quando viu o cadáver deitado nas proximidades e ouviu o ex-comandante-chefe implorando por misericórdia, gritando que não se sabia nada sobre seu Vão-Vi e pedindo que isso fosse resolvido. O capitão recebeu um soco violento do ancião. Sua boca sangrou porque seus dentes foram arrancados e ele desmaiou. Action advertiu de que não estava interessado no passado do herói e disse-lhe para guardar suas histórias para si mesmo, mas ele corajosamente trouxe outra pessoa com ele e ousou atacar seus alunos. Virando-se e dirigindo-se ao seu aluno,
Ele disse que havia claramente ferido e perturbado o idiota que estava deitado, já que ele havia até mesmo encontrado um substituto para ele e ousado se intrometer no território de outra pessoa. O herói admitiu que, quando foi sequestrado, havia matado 2 dos subordinados do Capitão O que surpreendeu os irmãos, e o mais velho respondeu que, como ele foi capaz de matar seus subordinados sem nem mesmo ter um Dantian, eles eram tão idiotas quanto seu chefe. Porque os fracos morrem primeiro. Essa é a lei da natureza. Axon ordenou a seus irmãos que baixassem os corpos pelo penhasco e os deixassem em algum lugar e, depois de algumas perguntas bobas, eles começaram a trabalhar imediatamente. O ancião, com seu sorriso característico, disse ao jovem que ele estava em uma situação realmente desagradável, pois havia se tornado um alvo para um cão vadio selvagem. A peculiaridade desses cães vadios é que, uma vez que eles cravam as presas na presa, nunca mais a soltam, perguntando se ele achava que tinha alguma chance de esse capitão escapar dele tão cedo, mas o jovem não disse nada, apenas cruzou as mãos agradecido. Correndo para seus velhos amigos, o herói perguntou a um dos irmãos se ele precisava de ajuda e ele não recusou, dizendo-lhe para acompanhar. Jogando seu corpo no ombro de Jabek, ele correu pela encosta do penhasco exatamente como Action, apenas rindo do Vumvi, que já estava se retirando. Sodom, que estava observando tudo, sugeriu que o jovem aprendesse técnicas de movimento o mais rápido possível e tentasse se movimentar também. A pequena brincalhona, sem perder a oportunidade, abraçou os braços do herói novamente, e a menina definitivamente não estava feliz com esse comportamento de seu novo amigo. E sem se desviar de seu caráter, ela chutou o malandro com tanta força que ele caiu para trás. De qualquer forma, o jovem precisava se apressar e começou a descer a encosta da maneira que estava acostumado e que havia aprendido até então. Jabek já estava esperando por Vumvi no andar de baixo e pediu que ele o ajudasse. O irmão mais velho disse ao jovem que o velho louco insinuou que ele só queria descarregar sua raiva e que se certificaria de que suas pernas fossem quebradas, mas o herói interrompeu os desejos loucos de seu conhecido com a frase de que, se quebrarem suas pernas, ele não vai parar, insinuando medidas drásticas. A conversa dos jovens guerreiros foi interrompida pelo capitão acordado, que estava furioso com o que tinha ouvido e estava consertando a mandíbula ferida. Dirigindo seu olhar frenético de cão selvagem para o jovem, o capitão fez um pronunciamento que faria o homem desejar ter tido tempo de matá-lo. Mas Vumvi não ia ser paciente e ouvir alguns discursos, mas decidiu agir. Balançando sua espada de ferro, ele feriu o antigo mentor, derramando energia interna em seu golpe. A boca do homem ferido sangrou. O avatar da espada de ferro que apareceu elogiou o herói, mas também acrescentou que ele não deveria baixar a guarda, pois seu oponente era um artista marcial de primeira classe. Não seria exagero dizer que, a partir desse momento, a verdadeira batalha começaria. Segurando o ferimento que sangrava, o capitão se levantou de joelhos, cerrando os dentes e irritado com o clima inclemente que só aumentava, e ele não percebeu, pois quando verificou, o garoto não tinha energia interna. Erguendo-se no ar, o jovem atacou de cima com um bom golpe de sua espada. O capitão o teve que dar uma cambalhota de burro, maravilhado com o fato de que a derrota repetida estava próxima e que ele teve que dar uma cambalhota de burro lutando contra esse azarão. Falando consigo mesmo e vendo quanta força o jovem tinha, o capitão de cabelos desgrenhados tomou a decisão de que era extremamente perigoso deixar esses lutadores vivos, por isso era necessário acabar com ele agora mesmo. Depois que a decisão foi tomada, os olhos do capitão ficaram tão vermelhos quanto os de um touro enfurecido diante do qual se agita um pano. Depois de acordar do golpe do capitão, Jabek se sentou como uma criança pequena, abrindo as pernas e observando a escalada da batalha. Vumvi erra o jab do oponente e acerta um chute no peito, o que o fez sair um pouco do alcance. Preocupado com seu mestre, o Espada do Sul apareceu imediatamente perguntando se ele estava bem. O herói, cerrando os dentes de dor e ódio, respondeu que estava bem e, felizmente, sem ferimentos graves. Dizendo a seus amigos que as habilidades de um mestre de primeira classe estavam muito acima das habilidades de um nível médio e que valia a pena tentar uma luta prolongada. De repente, Jabek, que havia se levantado, já estava voando em direção ao capitão com gritos, dizendo a Vumvi que ele havia lutado bravamente sem ele e que agora poderia descansar e se virar sozinho. Mas o capitão, desconsiderando os insetos, disse calmamente que estava interferindo na briga e deu um tapa no rosto do sujeito. Mas o jovem guerreiro não era tão simples. Trocando de posição e usando as habilidades que havia aprendido, ele golpeou alegremente o oponente, empurrando-o para trás a uma certa distância. Ajeitando a mandíbula ferida e sangrando, com um sorriso e um olhar de loucura determinada, o gêmeo disse, zombeteiramente, e isso é um golpe. Sim,
comparado ao golpe do ancião superior, é mera tagarelice infantil. Voando com o punho para o capitão, ele dá outro golpe, com as palavras de que será dado para humilhação durante o teste de seleção. Recolhendo todo o sangue de sua boca, das gengivas sangrando e dos dentes quebrados, o capitão o cuspiu diretamente no rosto do jovem. O capitão furioso balançou o punho, brilhando com chamas verdes, e gritando com Jabeque por ser um bastardo teimoso. O golpeou, mas ele conseguiu se esquivar a tempo. Vung Vi percebeu que, embora não fosse capaz de impedir os ataques do capitão, ele ainda tentaria fazê-lo, contornando Jabeque e se esquivando do capitão, aproveitando o momento para atacar. O golpe do jovem atravessou as árvores, com o sangue escorrendo pela lâmina da espada. O peito do capitão foi raspado pela espada e, incapaz de pensar em outra coisa, ele decidiu quebrar o braço do herói. Agora era a vez de Sodom, que já estava entediado com a falta de aventura. Desferindo furiosamente um grande número de golpes, o jovem usou a técnica de 8 golpes rápidos como um relâmpago com uma espada curta, uma técnica que ele podia usar livremente com as duas mãos, com o sangue voando em diferentes direções devido a tantos golpes. Por isso não era claramente visível onde os golpes foram desferidos. O corpo do capitão tremia devido à grande perda de sangue, mas os golpes da espada curta não foram fatais, mas apenas no braço. O oponente foi capaz de bloquear até mesmo esse golpe. Do braço que havia sido perfurado, uma grande corrente de energia do oponente foi emitida, fazendo com que os órgãos do jovem parecessem se virar para fora. Jabeque, que havia chegado, voou pelo ar e chutou a espada curta, empalando o ex-capitão até a morte, manchando de sangue tudo que estava no raio imediato. Toda a lâmina da espada atravessou seu braço e chegou ao seu rosto, com o sangue escorrendo em um fluxo constante. Abaixando sua espada, Vong Vi disse que estava tudo acabado, concordando que a ajuda de Jabeque dessa vez havia sido útil. Embora essa fosse provavelmente a primeira morte do jovem lutador, ele só se importava com o fato de que seu oponente havia cuspido sangue em seu rosto e agora o herói lhe devia vida. Vong Vi ficou na frente do jovem e perguntou se era verdade que ele iria lutar com ele mais tarde. Infelizmente, para ele venceria a luta, porque essa era a única maneira de se tornar oficialmente o discípulo do velho louco. Colocando a mão em seu antigo amigo, como em sua juventude, o gêmeo fez outra pergunta sobre o fato de que o herói também pedirá algo e isso não é inútil. O interlocutor respondeu que não é necessário falar como se ele já tivesse vencido, porque a probabilidade de ele confirmar o que disse com ações não é alta. Depois de palavras tão presunçosas de Jabeque, Vung Vi propôs fazer uma aposta, em que aquele que perdesse se tornaria subordinado do vencedor, mas este apenas ignorou a proposta e disse que eles decidiriam quando chegasse a hora. O jovem chamou o Céu do Sul e perguntou, porque ele havia dito que a técnica de iluminação corporal de Ai-Action era mais avançada do que a técnica de espadachim estrela brilhante do Céu do Sul e, quando se tratava de técnicas relacionadas ao movimento, não havia ninguém melhor do que Ai-Action e talvez ele devesse tentar também. De volta à caverna, Jabeque disse ao ancião que havia completado sua tarefa, mas este agarrou sua cabeça e perguntou por que ele havia retornado sozinho. E este disse que havia chegado primeiro porque seu associado era lento e deveria chegar em 30 a 45 minutos. Ele nem mesmo havia aprendido as técnicas de movimento adequadamente, então não seria capaz de alcançá-lo mesmo com um forte desejo. A essa altura, o herói já havia subido rapidamente a montanha em direção à caverna. O ancião, olhando diretamente nos olhos de seu aprendiz não oficial, perguntou por que, ao olhar para sua respiração, ele poderia dizer que tinha ferimentos internos e perguntou quem havia matado o capitão. Com uma careta, Ayasha olhou para o jovem e perguntou com uma careta que ele parecia estar muito abalado. Mas ao ver que o corpo e os órgãos internos do herói estavam perfeitamente bem, o ancião apertou a cabeça de seu discípulo com fúria, dizendo que seu tempo de treinamento só aumentaria. Depois que Jabeque começou a inventar desculpas de que era algum tipo de mal-entendido, já que era ele quem estava lutando o tempo todo e o aliado estava apenas ameaçando o capitão de atacar, o ancião o jogou contra a parede para que ele finalmente se calasse. Action disse ao herói o que ele estava olhando e, se não houvesse mais nada a dizer, que ele fosse embora daqui, mas o homem tinha uma pergunta sobre seu desejo se ele derrotasse o gêmeo. Vong Vi disse, colocando a mão no coração, que não estava pedindo muito, mas sempre admirou sua capacidade de subir e descer rochas com facilidade. Se ele realmente não quisesse, tudo bem, mas ele gostaria de aprender suas técnicas de movimento. Sorrindo, o ancião perguntou se o Kingon dele era sobre o Kingon,
que era um conjunto de técnicas que permitia que a pessoa se movesse com velocidade surpreendente, pulasse alto e corresse em superfícies verticais, e concordou com esse pedido. O jovem percebeu que era apenas uma exibição e que o chefe estava confiante na vitória de Jabek, mas mesmo assim, sem demonstrar suas emoções sinceras, ele o agradeceu. Ayasha estendeu a mão e informou ao herói que a luta com os gêmeos aconteceria em 3 meses e que, apesar da morte do Capitão O, ele ainda seria punido se perdesse. Por isso aconselhou a treinar como se toda a sua vida dependesse disso. O objetivo do jovem era claro, e ele não iria abrir mão de sua oportunidade de dominar o Klingon para ninguém. Seu olhar era confiante e determinado. Estando no rio, o Céu do Sul perguntou cuidadosamente ao seu mestre como ele se sentia depois de ter usado a técnica da estrela brilhante na batalha, mas ele, lavando o rosto, respondeu que apenas um milagre e a sorte o ajudaram a derrotar o capitão e, se você pensar bem, seu primeiro ataque foi muito leve e provavelmente foi devido ao fato de o capitão ter recebido danos internos de Action. O Avatar disse que o jovem estava certo, embora não fosse uma técnica propriamente dita, mas um dos 18 movimentos básicos da espada. Mas, já que estavam falando sobre isso, não seria descabido mencionar que o antigo mestre teria matado esse capitão com apenas um golpe. Sodom estava muito feliz por seu mestre, dizendo que ele havia vencido e estava se saindo bem. E agora que haviam se livrado de um problema, poderiam treinar em paz e se concentrar no treinamento. Faltavam 3 meses para a luta e, a julgar pela forma como Jabek lutava, ele não seria um oponente fácil. Vun Vi perguntou se eles estariam treinando movimentos de espada hoje e agitando um bastão vermelho afiado. Southern Sky respondeu que é claro que sim, se ele não pudesse usar os 18 movimentos básicos de espada fluentemente. Então sua técnica de espada não seria nada além de dançar com uma espada na mão e, até que os movimentos básicos se tornassem parte de seu corpo, eles não lhe ensinariam nenhuma técnica. Em meio aos avatares de espada sussurrantes, o herói estava treinando persistentemente sua técnica. Sodom disse com um olhar culpado para Southern Sky para não ficar chateado que o mestre tinha pedido a Action para ensinar sua técnica de movimento porque ele queria aprender com ele, só porque ele tinha começado a aprender artes marciais. Afinal, ele tinha dominado a espada do principal oponente do ancião e estava apenas tentando dominar o Klingon do Nêmesis do Southern Sordasmo. Segurando o queixo, o avatar da Espada do Sul disse, admitindo que poderia ter ficado chateado se realmente pensasse sob essa perspectiva. Mas, embora Vun Vi estivesse aprendendo as técnicas do mestre anterior, ele não era capaz de substituí-lo e era natural que um artista marcial se esforçasse para aprender novas técnicas. Paralelamente ao treinamento de Vun Vi, Jabek também estava treinando, mas seu treinamento envolvia exercícios completamente diferentes. Sentado em frente ao ancião, o garoto estava se contorcendo por causa da surra, mas ele apenas repetiu com arrogância que havia demonstrado pessoalmente a técnica da espada estrela brilhante e não entendia o que havia de errado com ele. Mas Jabek não estava tão sério em relação ao treinamento porque subestimava demais seu oponente, dizendo que era apenas Vun Vi e que ele não conseguiria alcançá-lo. E, imediatamente após essas palavras, o jovem foi atingido entre os olhos. Escondendo seu eterno sorriso arrogante, disse que era um idiota inútil. E como alguém ainda não entendia nada, Vun Vi estava atualmente treinando sozinho com apenas algumas anotações de técnicas, mas não tinha nenhum ferimento grave após a luta com o capitão. Jabek tinha um olhar feroz de surpresa no rosto, pois tinha visto claramente o aliado sendo espancado repetidamente. Colocando o bastão bem na frente do rosto do aprendiz não oficial, a cabeça o interrogou. Será que ele achava que não poderia reconhecer os ferimentos internos e que deveria saber melhor, tendo lutado ao lado dele? E será que, por causa de seu orgulho, nem se deu ao trabalho de ver do que o garoto era capaz, perdendo uma boa oportunidade apresentada em uma bandeja? Jabek claramente não gostou do fato de Action continuar a compará-lo a Vun Vi, por isso, prometeu a si mesmo que definitivamente venceria essa luta. Levantando-se de joelhos, o jovem lutador pediu ao senhor que lhe mostrasse sua técnica mais uma vez, afinal, todos os golpes são um treinamento e ele, San Jabek, provará que é muito mais forte do que um burro de Luoyang. Mesmo enquanto o cara estava sendo atingido, ele continuou dizendo ao ancião para esperar e ver como ele derrotaria Vun Vi. Ayashan fez uma pausa e disse que, se ele realmente quisesse dar o melhor de si, deveria provar isso com ações, não com palavras, e que eles haviam terminado com essa técnica por hoje e que era hora de começar a aprender uma nova, que ele chamou de isto. Pensando que ele já havia sido efetivamente contratado como aprendiz, o aprendiz disse que continuaria até ficar exausto, mas, sem se importar com isso, Action simplesmente jogou o objeto em uma rocha próxima novamente.
Naquele momento, o irmão mais novo de Beck estava sobre a rocha com a cabeça baixa, sem perceber nada ao seu lado. O ancião recebeu a visita do capitão Gu Sangvon, que se ajoelhou e expressou sua reverência, mas o velho presunçoso disse que poderia ter deixado as compras na entrada e ido embora, mas ele tinha uma pergunta sobre o capitão Oi e o cadete, se eles tinham vindo hoje, pois depois de dizerem que iriam vê-lo, nunca mais voltaram. Olhando com altivez para o capitão Gu, Action disse que não tinha ideia de que tipo de cadetes e capitães eles eram, então disse a ele para ir embora. E, de qualquer forma, como Gu Sangvon ousa incomodar o grande ancião por causa de um mero capitão e cadete? Vun Vi estava treinando diligentemente há muito tempo, sentado perto da cachoeira, ouvindo os sons pacíficos da natureza e meditando. De repente, um enorme pedaço de bloco de gelo que havia se quebrado começou a cair sobre o herói e voou direto para sua cabeça. Ao ouvir o barulho, o jovem desembainhou rapidamente sua espada e não teve problemas em cortar o bloco voador em pequenos flocos de gelo que acabaram não o atingindo e apenas voaram. O cabelo de Southern Sky começou a se assemelhar ao de seu antigo mestre. Por trás, ele era muito parecido com ele. Ele disse que estava muito bom, mas ainda não o suficiente, mas a menina disse que estava indo muito bem, mas, para encurtar a discussão, o jovem disse que, no treinamento, era importante ter a cabeça fria. Vun Vi decidiu que era hora de ir para o campo de batalha e, com um rosto completamente sem emoção, caminhou em direção à reunião. Sua aparência não havia mudado muito, mas agora havia um vazio em seus olhos. Indo para o local da luta programada, o herói pediu ao amigo que fosse honesto com ele e perguntou em que nível ele achava que sua técnica de luta com espadas estava agora. E ele respondeu honestamente que ainda não era boa o suficiente e que ele só era capaz de fazer metade do que seu mestre era capaz de fazer, mas era um crescimento incrível, pois ele havia conseguido isso em apenas 3 meses de treinamento. O jovem agradeceu a ajuda do amiguinho, pois era óbvio que suas mãos haviam sido submetidas a muito treinamento pesado durante esses 3 meses e estavam rachadas. Sodom apareceu e se ressentiu porque ela também havia ajudado e apoiado o herói o tempo todo. E mesmo que ele pudesse usar a técnica da espada estrela brilhante, a garotinha pediu que ele não se esquecesse de que todas as batalhas das quais ele havia participado até agora, nas quais ele havia matado 3, tinham sido vencidas graças a ela. Contrariando as palavras de Sodom, Southern Sky disse que estava enfrentando apenas uma luta de sparring, não uma luta até a morte, e eles tiveram outra discussão verbal. Vun Vi perguntou ao avatar da espada se ele havia aprendido apenas 3 técnicas de espada nos últimos meses, se ele poderia vencer com esse conhecimento, e ele respondeu que não deveria se preocupar, embora não tivesse alcançado o nível do antigo mestre da espada. Mas se considerarmos apenas as técnicas de espada, ele as havia quase aperfeiçoado, e era melhor se concentrar nessas 3, em vez de tentar aprender todas as técnicas, porque ele já era muito forte. Ao chegar ao local de encontro, o herói estava esperando o velho já louco, sentando-se a uma distância da área separada do campo de batalha e pedindo que a chegada antecipada fosse digna de elogios e também que ele não fugisse. Ao cumprimentar o Lorde, o jovem cruzou os braços e respondeu que a prontidão suficiente ou insuficiente só seria conhecida depois que ele lutasse, pois Sodom estava mais uma vez atormentando o céu do sul. Atrás do mais velho, estavam seus 2 capangas, os gêmeos Song Vo-il e Jai Beck, e era claramente visível por eles que os 3 meses não tinham sido em vão. Os músculos do irmão mais velho tinham se tornado ainda mais proeminentes. E o irmão mais novo estava deslumbrante com sua cabeça completamente careca e brilhante. O velho começou a explicar as regras. Não havia rendição e eles lutariam até que um dos lados não pudesse mais lutar e não importava se alguém morresse no final ou não. E Von Vi perguntou com quem exatamente ele lutaria. Jabak, abrindo os braços e dando um passo à frente, mais perto de seu oponente, disse que é claro que com ele e que ele não deveria ficar tão surpreso com suas luvas de ferro, porque é justo. Porque ele tem uma espada. O herói disse que era um remédio digno para sua espada enferrujada e, balançando o dedo como um cachorro, complementou, considerando que uma das artes marciais exclusivas de Ai-Action era a técnica do aço negro, que aumentava suas habilidades físicas. De forma provocadora, disse que aparentemente isso também não era suficiente para uma luta igual. Os avatares de espadas próximos estavam orgulhosos das respostas desafiadoras e desdenhosas de seu mestre. Mas Jabek ficou furioso com isso e, em um instante, atirou-se contra seu oponente. Esse tipo de comportamento para um ex-amigo era esperado. Então, com as 2 mãos em volta da espada, Vun Vi ficou parado e esperou o ataque,
porque se ele atacasse primeiro, poderia facilmente aproveitar a vantagem da distância que qualquer espadachim tinha. Assim que o oponente estava dentro do raio de ataque, o jovem usou a primeira técnica da espada da estrela brilhante, o ataque do tigre cortante, colocando sua energia no golpe, seus golpes deixando listras brilhantes que se assemelhavam a caminhos gelados. Já Beck conseguiu resistir ao ataque colocando sua luva de defesa na frente, e, no mesmo segundo, o braço do herói foi agarrado pelo oponente, chamando-o de marginal de Luoyan. Depois que o oponente restringiu o movimento do herói, ele começou a desferir inúmeros socos, dizendo arrogantemente que, naquele momento, ele devia estar se lembrando do passado. Esquivando-se dos socos do gêmeo, Vun Vi deu um soco no queixo do segundo, incapacitando-o por alguns segundos. O oponente desviou para trás, tentando se manter em pé, e ao mesmo tempo o jovem, com um salto mortal para trás, se afastou, porque é necessário manter a distância. Depois de se recuperar do golpe, já Beck pisou e, por causa da energia da onda, Vun Vi foi jogado um pouco mais longe, mas isso foi apenas uma vantagem. E o jovem disse que a energia interna de seu oponente havia aumentado significativamente em comparação com 3 meses atrás, se ele não tivesse bebido algum tipo de elixir de poder ou algo assim. Os olhos de Jabek se arregalaram um pouco e ele desviou o olhar do oponente, dizendo que isso era bobagem e que sua força havia aumentado porque ele estava estudando diligentemente as artes marciais do ancião Action. O herói se esqueceu por um instante do motivo pelo qual estavam lutando e, pelo olhar de seu velho amigo, percebeu que estava mentindo. E você não pode dizer, pela aparência do jovem lutador, que em 10 anos ele e seu irmão estarão entre os mais fortes do culto de sangue e ele pode parecer um tolo agora, mas o culto de sangue realmente investiu muito neles e não apenas nas artes marciais, mas em todo o resto, o que também é desvantajoso para o herói. Colocou a palma da mão no ouvido, tentando ouvir o que Vun Vi estava sussurrando para si mesmo, tentando tirar o oponente de suas costas e provocá-lo de alguma forma. Vun Vi tomou a decisão de dar o melhor de si, então, colocando tudo o que podia em seu soco, ele infligiu uma derrota significativa, deixando um ferimento no corpo de seu oponente. O inimigo nem teve tempo de ver nada. Com uma velocidade impressionante, o jovem desferiu um golpe que fez jorrar sangue da fonte do ferimento. O sorriso arrogante desapareceu do rosto do ancião. O jovem olhou para o ancião com cuidado. Por fora, ele podia parecer indiferente, mas sua expressão demonstrava empolgação, afinal, era impossível parecer fácil quando a situação era refratada de uma forma que não era boa para ele. Durante seu longo e árduo treinamento, o mestre havia dito ao gêmeo que, em uma luta com um espadachim, era necessário encurtar a distância e não deixar que ele se afastasse muito para poder bloquear suas técnicas, e Jiabek entendeu isso perfeitamente bem, mas não conseguia acompanhar as técnicas, porque os movimentos eram muito rápidos, e depois dessas palavras, o ancião atacava cada vez com mais frequência. O jovem lutador deitado no chão estava se lembrando de tudo o que havia passado, afinal, o ancião o havia derrotado tantas vezes com a técnica da espada. Era óbvio para ele agora que Vun Vi havia acabado de usar a técnica do rastejador deslizante. Os ferimentos do jovem estavam sangrando, manchando a neve branca. O jovem chamou Jabek com uma pergunta: ele está dormindo ou prestes a desistir? E, no mesmo segundo, ele se levantou abruptamente, respondendo que não tinha intenção de desistir. Afinal, o ataque do oponente também não cortaria um pedaço de papel. Ele havia sido treinado pelo próprio ancião Action. Ele havia praticado todos os dias para resistir à técnica da espada estrela brilhante. Todos os dias ele havia treinado até a morte. Portanto, agora ele estava pronto para dar o seu melhor. A rivalidade crescia a cada segundo e cada um dos lutadores adotou uma postura de combate. Quando Vun Vi segurou o punho da espada, seu oponente imediatamente se lembrou do tipo de ataque que estava por vir, concentrou a energia em seu punho e imediatamente deu um golpe com sua espada. O jovem estava fazendo o melhor que podia, mas agora percebia que Jiabek provavelmente sabia de cor todas as formações e podia bloqueá-las facilmente, além de aplicar com sucesso o Kingon que lhe havia sido ensinado. O gêmeo, depois de analisar que o lutador iria usar a espada do tigre cortante novamente, lembrou-se de que o uso dessa técnica abria brechas na defesa e era possível atacar um ponto fraco com as mãos nuas. Quando Vun Vi interceptou a espada, com um punho invertido, o oponente mais uma vez soube e analisou que era a terceira formação da técnica da espada estrela brilhante, a espada da espada Vim deslizante. A espada deslizante estava tirando o oponente da rotina devido às investidas deslizantes imprevisíveis, então não havia motivo para se distrair com cada investida individual, era preciso mirar no jovem em si. De repente,
O oponente pulou para trás, o que era óbvio. Estendeu o braço livre para assumir uma postura estável. Essa era a segunda formação da técnica, a espada de molusco reflexiva, que converte a força do golpe do oponente em impulso para desferir um contra-ataque igualmente. Se você rastrear incorretamente a trajetória do ataque do inimigo, a técnica do molusco reflexivo não poderá ser usada e, por acaso, o herói perdeu o equilíbrio. Esperando o momento certo, Jabek atacou com um punho brilhante. Agora a técnica da espada estrela brilhante foi derrotada, o que agradou Beck. O oponente conhecia muito bem todas as fraquezas das formações, mas Sodom e Southern Sky estavam muito orgulhosos do mestre. A garotinha parecia uma verdadeira fã dele, e ambos o elogiaram, dizendo que ele lutou bem, apesar de as coisas terem dado um pouco errado. Segurando seu lado, o herói ainda estava determinado. Apesar de seu lado machucado, seus amigos lhe disseram para não se preocupar, porque tais feridas e escoriações poderiam ser curadas simplesmente cultivando a energia inata do núcleo. Ao se virar, o jovem sentiu o olhar de Action sobre ele. Deve ser divertido para ele observar como seu pupilo destruiu a glória da lendária técnica da espada estrela brilhante, e seria o cúmulo da insensatez da parte do herói continuar a confiar nas mesmas técnicas que seu oponente havia repelido. Portanto, Fun Vi decidiu usar técnicas de espadas movidas. Ele poderia ser capaz de confundi-lo, e primeiro ele pensaria que o jovem estava tentando improvisar e perderia a iniciativa. Jiabek, olhando para seu oponente, pensou que estava prestes a receber outro ataque da espada de molusco reflexivo, mas uma enorme barragem de ataques caiu sobre ele, e ele ficou até um pouco confuso. Ao intimidar seu oponente, o herói respondeu que era muito hábil em repelir todos os ataques. Por isso, decidiu inventar algo novo. Jabek mal conseguia bloquear os ataques, que eram muito mais rápidos agora, mas não importava, porque se o oponente usasse a espada do tigre cortante novamente, mais cedo ou mais tarde os abismos em sua defesa se abririam novamente. Esperando o momento necessário e conveniente, o gêmeo atacou Vun Vi, mas o jovem só conseguiu parar o golpe com o braço. Mesmo reposicionando as pernas e estendendo o braço livre, ele conseguiu manter o equilíbrio, respondendo com um soco poderoso, absorvendo a energia do ataque que acabará de fazer. Depois disso, o herói usou a segunda fase da técnica da espada estrela brilhante, a espada da ameijoa refletora, criando uma tempestade de neve que preencheu o espaço. Mas, depois do golpe, a mão de Vun Vi tremeu um pouco e a pele da palma da mão rachou como se uma barra de aço tivesse sido espetada em sua mão. Nesse momento, Jabek assumiu uma nova aparência. Era como se rios de lava tivessem atravessado a terra em sua testa e em todo o seu corpo, e ele estava respirando um ar ondulante. O Céu do Sul apareceu e explicou que essa era uma técnica de transformação de metal completo, que ele obviamente havia aprendido com o ancião e que agora essa luta mudaria drasticamente, e disse a ele para manter distância. Seus rostos estavam muito próximos e o oponente transformado atacou. O golpe acertou a bochecha do herói porque ele conseguiu se esquivar, mas se o golpe tivesse sido com força total, dificilmente ajudaria, pois uma fenda sangrenta se formou ali. Os jovens lutadores se enfrentaram novamente, mas o adversário do jovem bloqueou facilmente os ataques, derrubando-o mais uma vez. A aura que vinha do oponente era muito dominante e o herói estava convencido de que ele havia se tornado muito mais forte. Jabek girou no ar como uma roda e voou direto para o jovem, mas Vun Vi foi capaz de bloquear o golpe, com um fogo espantoso torturado nos olhos de seu oponente. E, depois de encontrar um momento para contra-atacar, o herói atacou usando a segunda técnica de Farmin da espada estrela brilhante, a espada molusco reflexivo. Jabek conseguiu ficar de pé, mas seu nariz e sua boca estavam sangrando, e ele disse a si mesmo que seu tempo estava se esgotando. Enganchando as mãos no chão, o seguidor de Action levantou uma enorme barragem de pedras que voou contra o jovem. Pareceu a Vun Vi que seu oponente começou a se mexer enquanto continuava a se defender das pedras que voavam em sua direção. A distração foi bem sucedida e o inimigo se aproximou do herói defensor. Através das chamas que fluíam, o jovem percebeu que seu oponente não parecia muito bem, mas este apenas respondeu que não era da sua conta e disse para ele não relaxar, chamando de burro de Luoyan. O caso estava tomando um rumo perigoso e era preciso pensar em algo imediatamente. O Céu do Sul disse que a situação não era boa para Vun Vi, mas para Jabek, que era como um touro enfurecido, com os olhos vermelhos e a respiração saindo da boca para aquecer a comida. O avatar com o mestre anterior tinha visto Reaction usar essa técnica muitas vezes, mas ele nunca tinha visto as mesmas veias gravemente inchadas e a pele caindo em retalhos como essa. Era claramente um sinal dos efeitos colaterais da técnica que excedia suas capacidades físicas, e se continuasse assim,
ele poderia até morrer. Vun Vi entendeu tudo, mas havia um problema. Nem a espada do tigre cortante, nem a espada do Vin espreitador, nem qualquer uma das formações poderia conter o ataque frenético do inimigo e, para vencer, era necessário ganhar tempo e salvar Jabeck ao mesmo tempo. O herói deu um soco, mas, se o oponente não tivesse desviado o golpe, ele poderia ter atravessado o soco sem querer. O monstro enfurecido agarrou a lâmina com as mãos praticamente nuas, e, naquele momento, Von Vi encontrou uma maneira de cortar o nó górdio. O jovem agarrou o braço do oponente, interceptando os dedos dele com os seus. Sodom repreendeu seu mestre. Como ele poderia deixar seu oponente chegar tão perto? Afinal de contas ele era um espadachim, mas o Céu do Sul imediatamente adivinhou que seu mestre estava tentando resolver a situação por meio de um duelo espiritual. Ele pretendia misturar a aura de Jabeck com sua energia inata e assim desfazer a técnica de transformação completa em metal. Sodom ficou horrorizado. Como alguém poderia desperdiçar sua energia inata de forma tão imprudente? E o amigo respondeu que, se ele não tivesse aprendido a técnica de cultivo da energia da estrela brilhante, isso seria equivalente a suicídio. Von Vi claramente não era inferior ao seu oponente nessa luta. Era claramente visível que Jabeck estava gastando mais energia do que o herói. Agora que seu oponente havia esquecido o motivo pelo qual ele estava aqui, o jovem tinha todas as chances de vencer. Ao girar, o oponente do herói resmungou com raiva, dizendo que achava que poderia dominá-lo com tamanha besteira. E quando a frase terminou, a força e a consciência de Jabeck o estavam deixando, a técnica de transformação de metal estava quase destruída, mas ainda restava um pouco. Mas a luta foi subitamente interrompida pelo Elder Action, quebrando a conexão das mãos dos lutadores e impedindo que a técnica desaparecesse completamente. Considerando que ele estava salvando os garotos de desperdiçarem completamente sua energia vital, o velho sangrento disse que não havia como eles se derrotarem, então esse duelo foi cancelado e, em seguida, ele perguntou ao jovem por que ele não usou a técnica das anotações secretas que ele havia lhe dado. Vun Vi esperou por essa pergunta e respondeu que não era tão imprudente e certamente o chefe era experiente o suficiente para usar as técnicas dos registros secretos, o que significava que ele era sábio o suficiente para conhecer as peculiaridades e fraquezas das técnicas de espada. Com os braços cruzados infeliz, Action percebeu por que o jovem havia decidido mudar de técnica e perguntou quem o havia motivado a fazer isso. Mas o herói respondeu obedientemente se alguém pode entrar em suas terras sem o seu conhecimento, mas o ancião respondeu que esse é apenas o limite de suas habilidades atuais, e ele ainda vê bem suas fraquezas. Vun Vi também perguntou ao chefe se ele realmente acha que o criador dessa técnica, cujas fraquezas são óbvias para ele, a deixaria inalterada e não a melhoraria de forma alguma. E é claro que ele não pode saber sobre isso, mas seu palpite não está correto? Os próprios olhos de Action brilharam e seus dentes se cerraram como os de um tigre faminto e feroz. Mas o ancião ainda insistia que, de qualquer forma, essa luta não contava e que havia um empate, mas o herói discordava bastante e tentava defender seu ponto de vista fazendo uma rendição no oponente deitado no chão, que respirava. O jovem levantou a voz e começou a buscar justiça, perguntando ao homem corpulento se ele realmente achava que a luta seria justa, já que ele só tinha suas habilidades básicas de cultivo de energia com ele, com o Jabeck, as técnicas que ele havia lhe ensinado, além de uma compreensão e um conhecimento completos das fraquezas das técnicas, além de um elixir que aumentava sua energia interna e uma armadura rara. Von Vi, respirando sem medo, gritou alto, perguntando o que, em tais circunstâncias, ele poderia fazer contra seu oponente se ele não fosse reconhecido depois de vencer, então ele deveria morrer. Fazendo a pergunta mais importante, ele é apenas um peão para ele. O ancião apenas riu alto com essas palavras. Batendo o pé no chão, Action jogou seu aprendiz não oficial no ar, que até abriu um olho, despertando da surpresa. Agarrando Jabeck pelas mandíbulas, o ancião perguntou quem era esse vagabundo que permitia que sua técnica fosse usada de alguma forma. Voltando-se para Vun Vi, Action perguntou por que ele achava que não havia treinado os receptores por tanto tempo e contou a esses dois sobre suas técnicas. Sim. Porque seus corpos são perfeitos para a técnica de transformação completa do metal e esses dois têm uma taxa de circulação sanguínea muito mais alta do que as pessoas normais, seus corpos inicialmente acumulam energia interna mais rapidamente. Ao aplicar a técnica de transformação completa do metal, a rápida circulação sanguínea acelerará a morte e, se você não fizer nada a respeito, poderá realmente morrer, então você precisa equilibrar tudo. E não era apropriado resmungar sobre a arma, porque ele próprio usava uma espada distinta e, ao largar seu capanga, caiu bem em seu ponto fraco. A Southern Sky concordou com esse elogio.
Sorrindo arrogantemente, o Supremo Ancião disse que, de qualquer forma, o jovem estava certo quando disse que a luta era injusta. Essa luta foi realmente arranjada para que ele vencesse, e eles eram apenas peões dos quais ele havia se aproveitado. Mas isso não negava o fato de que ele havia descaradamente tentado enganá-lo para vencer, então era por isso que ele estava cancelando o acordo. E depois de dizer isso, ele disse que, embora tivesse se aproveitado deles, ele também os tornaria seus discípulos oficiais. Vun Vi ficou surpreso, pois ouvir a verdade era, no mínimo, doloroso e desolador, e seu mentor disse que eles tinham certos talentos naturais, habilidades inatas, como eles, até mesmo jogar um osso para eles aprenderiam a lutar por conta própria e, pelo menos, não morreriam como idiotas. O jovem se ajoelhou e, sem demonstrar suas emoções sinceras, agradeceu-lhe pela honra, refletindo que ele percebia o que havia aprendido com a ajuda de Sodom e do Céu do Sul como um talento inato. Seus amigos imediatamente o apoiaram, dizendo que ele merecia o crédito aqui, afinal ele era especial e qualquer pessoa no mundo ainda poderia falar com espadas. O ancião disse que talvez não ensinasse a Vun Vi as técnicas de luta que havia ensinado aos gêmeos, mas que o ajudaria a desenvolver suas habilidades com a espada e também perguntou se ele sabia que a técnica que usava pertencia ao espadachim do Céu do Sul, o único oponente digno para ele. O herói ficou muito surpreso com o que ouviu, sua grande atuação até pegou o Céu do Sul desprevenido, perguntando se aquele esqueleto significava que aquele esqueleto pertencia àquele espadachim, e a espada com a qual ele lutava também. Sodom explicou a seu colega que o jovem estava apenas fingindo, para que não se sobrecarregasse com pensamentos estranhos. O ancião disse que, após a morte do espadachim do Céu do Sul Rojong-Dai, ele se tornou a pessoa que melhor conhece a técnica da espada estrela brilhante e pode ajudar seu recruta a dominá-la. Aproximando-se do rosto do herói, o ancião também disse que poderia ajudar a restaurar o Dantian e perguntou se ele agora se tornaria seu discípulo. Sodom e Southern Sky apoiaram o jovem, dizendo que aceitariam qualquer decisão que ele tomasse, que era uma boa oportunidade e que eles sempre poderiam sair se não gostassem. Apenas o recuperado Jabek, aos gritos, perguntou o que aconteceria com ele e seu irmão agora, e este último respondeu que, infelizmente, não poderia simplesmente deixar de lado aqueles que haviam aprendido suas técnicas, mesmo que não fossem de seu agrado. Então ele levaria os dois, zombando e provocando os gêmeos. O herói disse que agora tinha dois companheiros mais jovens, pois havia se tornado o primeiro aluno e estava muito feliz por ter companheiros. Abrindo as mãos, o ancião gritou olhando para o céu e pediu a John de que olhasse, pois um jovem como ele havia se tornado seu discípulo e ele finalmente o havia derrotado. O Céu do Sul apareceu e disse que estava retirando suas palavras e que, se o herói concordasse em ser aprendiz desse louco, ele nunca mais o ajudaria. O ancião, depois de atravessar para o lado de trás da cachoeira, caminhou até o esqueleto, perguntando como o homem estava. Agachado ao lado do caldeirão, o velho estava dizendo que finalmente poderia deixar isso para trás, embora ainda estivesse atormentado pela pergunta sobre quem era o assassino de John Dai. Um dia, o mestre recebeu uma convocação muito estranha para um duelo. Havia um local e uma hora, e também uma flor cortada ao meio. O ex-mestre da espada passou por centenas e milhares de lutas, e nesse dia, estava incrivelmente empolgado quando entrou no duelo e a Southern Sky ainda não sabe quem era seu oponente naquele dia, lembrando apenas que um de seus olhos era dourado. Ele parecia não ter mais de 20 anos, mas essa luta terminou em apenas 40 segundos. Um mestre extraordinário digno do título de oitavo melhor mestre do Império Celestial, o orgulho da província de Yunnan. O espadachim do Céu do Sul foi derrotado e isso era tudo o que se sabia. Sodom ficou chocado e o herói percebeu algo suspeito na história, e a menina lhe disse para escolher suas expressões, e não era que o espadachim do Céu do Sul tivesse perdido, era que seu oponente era terrivelmente forte. Olhando para o avatar de espada perturbado, seu amigo Vun Vi parou de expressar suas especulações. Pegando suas espadas em diferentes mãos, o herói ordenou que todos dormissem, depois de colocá-las no chão, desejou-lhes bons sonhos. O jovem, deitado no chão, ponderou enquanto voltava o assunto para o espadachim do Céu do Sul para fazer com que todos relaxassem um pouco e, no final, a conversa terminou com essa nota e, a julgar pela reação do Céu do Sul, ele estava se segurando em relação a algo. A história do Avatar da Espada não explica por que os restos mortais do espadachim estão na província de Gangdong. Ele era considerado um dos 8 melhores mestres da planície central, com sua força de alto nível, e como um homem assim poderia ser ferido fatalmente em uma luta de 40 segundos? Se a diferença entre as habilidades deles fosse tão grande,
ela teria se manifestado na primeira troca de golpes e 40 segundos não teriam sido necessários, e a julgar pelas palavras do amigo, parece que, após a luta, o espadachim do Céu do Sul ainda estava vivo e foi até a caverna para se recuperar dos ferimentos. E, entrando na caverna para descansar e se recuperar, o antigo dono da espada se aproximou daquele que o eliminou, e poderia ser novamente o mesmo guerreiro com o olho dourado ou uma terceira pessoa que observava a luta de fora. Southern Sky disse que queria encontrar um aprendiz, mas em seu caminho não havia pessoas boas, ou seja, ele não tinha um receptor e, portanto, matando o espadachim no momento de fraqueza, o assassino seria o único dono da técnica da espada da estrela brilhante. O assassino quebrou a mandíbula do herói. Ele quebrou suas mãos para que ele não pudesse falar, quebrou seus braços para que ele não pudesse escrever, quebrou suas pernas para que ele não pudesse fugir, e essas atrocidades tinham apenas um motivo: dominar a técnica do espadachim do Céu do Sul sozinho. Muito provavelmente, um assassino cruel e sem rosto forçou um grande guerreiro a escrever uma forma de cultivar a energia inata e, depois disso, roubou a parte mais importante para que nenhuma terceira pessoa soubesse disso. Mas o jovem, teoricamente, ainda se tornou o destinatário involuntário da Espada do Céu do Sul, embora não oficialmente, e o Céu do Sul tem dificuldade em se lembrar desse momento porque foi difícil e intolerável para ele assistir e não poder ajudar. Para o bebê, essa era uma lembrança dolorosa, de modo que o herói, a partir de então, tentaria não mencioná-la nos diálogos e acreditava que chegaria o momento em que ele mesmo lhe contaria tudo, mas até lá cuidaria dele com cuidado. Sodom tentou animar o colega, agora ela finalmente entendia os sentimentos dele, afinal, ambos eram espadachins e podiam confiar um no outro. O diálogo entre as espadas continuou com Sodom dizendo que o mestre provavelmente não percebeu nada, mas, sem perder a oportunidade, Southern Sky disse que entendia que o jovem adivinhava tudo e entendia tudo sem palavras. Provavelmente esse é o vínculo único entre o espadachim e sua espada fiel, com a qual eles passaram por muitas coisas. A resposta do espadachim enfureceu a menina e ela agarrou aquele que punia tais palavras com suas mãos enormes, perguntando-se como ele poderia saber alguma coisa sobre Vunvi. Afinal, ele o havia conhecido alguns meses depois dela. O capataz entrou na sala, e o herói o cumprimentou de forma amigável e respeitosa. Action bateu na cabeça do guerreiro com toda a força de seu punho, fazendo com que ele entrasse em choque. O ancião começou a jogar todos em diferentes direções, acordando-os paralelamente e gritando que aqueles fracos, que se tornaram seus alunos hoje, em vez de comemorar, decidiram dormir depois de uma briga tão pequena. Com um sorriso confiante, Action pegou o recipiente com a bebida e disse que, como essa era a primeira vez que levava os alunos, ele iria comemorar tal fato e eles não iriam para a cama até que tivessem terminado tudo. Os olhos dos bebedores naquela hora se arregalavam e a saliva fluía insaciavelmente. O jovem acordou e saiu da caverna, pois estava nevando lá fora, ainda mais do que antes. Jabeck já estava esperando o herói do lado de fora, vestido com uma roupa de couro, que perguntou o que ele estava fazendo pela manhã. E o herói perguntou como ele estava se sentindo. Ao se virar, havia um enorme hematoma no rosto do gêmeo, o que fazia com que o olho do menino mal se abrisse, e isso apareceu depois que o velho os embebedou e depois os atacou, sem sequer pensar que estava apenas bêbado. O jovem perguntou ao companheiro, de forma zombeteira, por que ele se dirigia ao ancião de maneira informal. Jabeck deu um pulo e perguntou por que ele de repente se chamava de ancião e, na verdade, eles eram companheiros e ele tinha uma dívida com ele. Von Vi lembrou o amigo sobre a aposta e lhe deu 3 opções novamente, ou ele o consideraria um companheiro sênior, ou o chamaria de mestre, ou talvez ele quisesse lutar uma segunda vez. Caindo de 4, Jabeck chamou seu camarada sênior com uma voz trêmula e cheia de humilhação. O capitão veio por trás dos meninos, agarrou Von Véi pelo pescoço e se dirigiu a algum lugar. Usando sua técnica de movimento e ouvindo os gritos descontentes de que, com sua velocidade, eles envelheceriam quando chegassem ao Vale do Sangue. No pavilhão principal do Vale dos Seis Sangues, enormes flocos de neve ainda estavam voando do céu, e o lugar parecia incrível, porque, embora fosse inverno lá fora, havia folhas nas árvores com neve caindo sobre elas em camadas. Em frente ao idoso, estava sentado o Capitão Gu. Eles estavam conversando sobre medicamentos e se o pulso estava bom,
mas de repente o diálogo foi interrompido. De repente, a parede começou a desmoronar devido a algum tipo de impacto violento. Após o colapso da parede, Action já estava de pé na sala. Os homens conversando sobre coisas importantes surpreenderam muito e se cumprimentaram freneticamente. Segurando o Envy como um gatinho pela nuca, ele disse ao homem de cabelos grisalhos para curar o garoto, mas o herói não se importou com nada. Ele estava tentando evitar que se engasgasse depois de um voo daqueles. Uma mulher entrou na sala e disse ao bandido para parar. A sexta estrela do culto de sangue, a bruxa de sangue Ambekia, era uma velha conhecida do ancião. Sua pele era pálida e seu olhar era como se ela pudesse ver através de você. A senhora Khan perguntou ao velho louco que era a criança que estava com ele e que ela não a tinha visto antes. Von estava prestes a cumprimentar a senhora e se apresentar como Action, mas ao colocar o herói em sua cabeça, disse-lhe para calar a boca. Afinal, um aluno não pode se ajoelhar diante de ninguém além dele. O mesmo curandeiro divino entrou na sala. Seu olhar estava de certa forma abatido e parecia cansado. Ele cumprimentou o ancião e ofereceu-lhe uma xícara de chá. Ele era o melhor médico das planícies centrais. O jovem ficou muito surpreso, pois achava que o homem que encontrou inicialmente na sala era um curandeiro, e não imaginava que o médico fosse de meia idade. A Action entregou a placa ao curandeiro com as palavras de que se ele remendasse o garoto e curasse seu núcleo danificado, ele lhe daria a placa com seu nome. Mas o grande médico recusou porque ele já tem muitas dessas placas por ter tratado pessoas importantes de toda a planície central e, além disso, se for sobre o dano ao Dantian, não é uma questão de vida ou morte, pode esperar. E ele não pode se dar ao luxo de cuidar do jovem dispensando um paciente importante. O herói ficou surpreso com o número de placas. Ele até viu que havia o nome de um dos 4 piores assassinos das planícies centrais. E a placa de um ancião não tem chance de se comparar com as placas de 4 assassinos ou 8 mestres de alto nível que estão em um nível inatingível de habilidade. De repente, o herói viu uma sombra entrar no escritório. Provavelmente era aquele paciente importante. Pegando o aluno pela cabeça com sua pata forte, Action começou a dizer que uma questão de vida ou morte estava prestes a acontecer. Se ele não curasse essa criança, só poderia usar sua energia, o que acabaria por matá-lo. Bem, ou ele mesmo o mataria por pena. O grande curandeiro não cedeu às manipulações, fechando as portas, apenas disse que sentia muito, pois aquele era seu primeiro aluno e que se quisesse matá-lo, que o fizesse do lado de fora, pois tinha negócios a tratar. Com raiva, o ancião jogou o herói de volta no Capitão Gu, dizendo que, se de repente seu paciente importante desaparecesse, os motivos da recusa também desapareceriam. A senhora Khan apareceu na frente do furioso Axon e lhe disse para parar imediatamente, que ficou indignado, mas logo se acalmou e eles se calaram. O jovem notou que, após a cara de surpresa do ancião, eles se calaram abruptamente, mas a garganta da sexta estrela de sangue vibrou levemente, mas ele não conseguiu ouvir uma palavra, mas estava pronto para jurar que eles estavam conversando por meio das vibrações. De repente, Action expulsou todos da sala e perguntou à bruxa de sangue se ela estava dizendo a verdade e se ela havia inventado aquilo para afastá-lo, pois ele não sairia impune. Mas ela respondeu com confiança que não era mentira. O estômago do herói estava constantemente revirando depois da bebida da noite passada. Provavelmente ele estava sofrendo de abstinência. Sodom e Saldernsky perguntaram ao mestre se ele tinha algum palpite sobre o paciente, mas, coçando o queixo, ele respondeu que não tinha certeza, já que o líder do culto de sangue estava morto. A espada do céu do sul disse à sua colega que, se pensarmos bem, essa não era a primeira vez que ela fazia perguntas bobas a Vunvi. Como se ele conhecesse o futuro, tivesse morrido e voltado ao passado para fazer essas perguntas, mas, em uma só voz. O jovem e Sodom responderam que ele realmente havia morrido e voltado ao passado. O céu do sul ficou atônito, percebendo que não se tratava de uma metáfora. O jovem caminhou em direção a alguma porta do prédio, procurando um armazém ou uma cozinha, pois estava com muita sede depois de uma noite divertida e dividir uma enorme jarra de bebida para 3 era uma má ideia. Ao entrar na sala, o herói viu a garota de costas para ele e ficou um pouco assustado. O pequeno devorou a perna seca e os legumes com gosto. A garota percebeu o intruso e se assustou. Ele também se assustou e rapidamente fechou a porta, pedindo desculpas. A menina correu atrás do jovem, perguntando se ele era discípulo de um dos 4 anciãos. Em lágrimas, implorou para que ele não contasse a ninguém o que ela havia comido, pois estava de dieta, mas, rindo, o herói respondeu que a carne seca que ela havia comido era um tomate, mas a menina interrompeu suas palavras com um grito de que havia comido apenas um pouco, pois estava com medo de desmaiar, já que não comia nada há vários dias.
Engasgando com a comida que não havia comido, ela pediu novamente que não contasse a ninguém e deu o dinheiro em troca. Depois de terminar sua conversa, Axon saiu e chamou seu discípulo para ir até ele rapidamente. O jovem correu rapidamente para o mestre, mas o mestre o chutou novamente e ele se estatelou no chão. O ancião gritou que talvez tivesse que esperar por ele também durante uma batalha importante. O personagem confessou que estava procurando um armazém para beber água e uma voz apareceu em sua cabeça. Atrás da senhora estava uma garotinha faminta, falando com ele por meio de vibrações, ameaçando-o para que não ousasse contar a ninguém. Quando a bruxa de sangue ouviu que Vunvi não havia encontrado nada para beber, embora houvesse um depósito atrás dele, ela se voltou para seu aprendiz, desconfiada, mas, envergonhada e inocente, a menina baixou a cabeça e disse que não havia comido nada. O jovem, olhando nos olhos da bruxa de sangue, começou a se perder no espaço, de repente ficou tonto, mas Action percebeu rapidamente qual era o problema, e seu novo conhecido o advertiu, chamando de idiota, para não olhar essa garota nos olhos, porque ele ainda era muito inexperiente para resistir ao poder dela. O ancião disse à mulher que não se atrevesse a fazer mais nenhuma tolice desse tipo, mas ela apenas deu uma risadinha, cobrindo a boca com um pano, dizendo que não se atreveria a fazer tal coisa quando um dos 4 anciãos supremos estivesse bem na sua frente e pedisse perdão. O ancião estava dizendo ao seu aprendiz que não era tão simples assim, que ele precisava encontrar algum tipo de erva curativa ou algo do gênero para curá-lo. O herói soube imediatamente de que flor ele estava falando. Era a flor do renascimento do Danti inferior que o curandeiro divino estava procurando em sua vida passada e quem a trouxesse primeiro receberia um tablete especial com a capacidade de curá-lo a qualquer momento e, felizmente, o herói sabia onde obtê-la. Action esperava que a jovem, que antes era chamada de paciente importante, não se misturasse na busca por ervas. O herói havia sido informado de que a garota que estava nas costas do curandeiro divino era neta do ex-líder do culto de sangue e, se ele falasse, seria morto. Uma figura importante na história de Murima, que conseguiu unir muitas seitas não ortodoxas e mestres das trevas em uma organização conhecida como culto de sangue para detê-la. No passado, as seitas ortodoxas esqueceram temporariamente suas eternas disputas e formaram uma aliança e até mesmo incomparável. A figura mais forte da época entrou nessa guerra, e tudo por causa de um homem, um demônio de sangue. Em uma batalha feroz contra inúmeros dos melhores mestres de Murima, ele ainda não escapou de ferimentos graves e perdeu a vida, mas a aliança de Murima e o Incomparável não descansaram até que tivessem massacrado toda a sua família para garantir que o culto de sangue não pudesse ser revivido, ou assim pensaram até que seu descendente apareceu. Sodom disse que, graças ao aparecimento da prole, o velho louco aceitou a oferta do médico, e Vunvi concordou. Também foi uma vantagem o fato de que, graças ao seu renascimento e por ser um espião do culto de sangue, ele sabe onde encontrar a flor e tem uma boa chance de encontrar um benfeitor na pessoa daquele para quem o curandeiro está procurando essa erva medicinal. Mas será que isso é suficiente? Levantando a mão em direção a ele, o jovem ponderou que, a menos que se tornasse mais forte, mesmo estando em uma posição mais vantajosa do que em sua vida passada, ele ainda permaneceria um peão sem vontade nas mãos daqueles que estavam acima dele. O herói estava bem tranquilo, pois ninguém encontraria a erva antes dele, porque não adiantava ir até lá agora, pois a flor estava dormindo e seria muito difícil encontrá-la. A busca do curandeiro divino levou 4 dias, porque ele não sabia dessa peculiaridade da planta e, assim que o sol se punha e todos se dispersavam, eles iam procurá-la. Ao cair da noite, Vunvi saiu para procurar como planejado, mas não estava sozinho na área, pois alguém que espreitava por trás de uma árvore o seguia de perto. O jovem estava em boa forma e, usando a técnica de deslizamento do ancião, viajou pelo espaço, quebrando o ar frio. Em sua vida passada, ele invejava aqueles que possuíam técnicas de Kingon. Salderniskai apareceu e tentou avisar seu mestre que ele estava sendo seguido, mas ele já sabia disso, não achava que alguém se importasse. A espada lhe disse que eles estavam sendo perseguidos pela mesma garota cheia de vida que tinham visto no armazém e que ela era quase tão rápida quanto ele. Mesmo que ele tivesse se esforçado para aprimorar as habilidades dela, ela não duraria muito tempo com aquele corpo e talvez o jovem pudesse se safar diminuindo um pouco a velocidade dela e decidiu que precisava colocar o pó de neve no ar primeiro. Essa surpresa confundiu a menina e sua visão agora estava realmente bloqueada. Mas a garota não era tão simples quanto Vunvi aparentava. Ela foi capaz de contornar a poeira da neve e até mesmo alcançá-lo, elevando-se no ar acima dele,
com as pontas dos dedos transformadas em garras e os olhos brilhando, fogo rosa queimando em sua mão. Usando suas habilidades, a garotinha restringiu os movimentos do jovem e lançou sua bola de fogo contra ele, mas ele, de alguma forma, conseguiu milagrosamente segurar o ataque. Descendo ao chão, a garota disse que tinha ouvido falar que o herói tinha problemas com o Dantian, mas era excelente no Kingon. A garotinha atacou Vun Vi novamente, mas ele era muito ágil, nem percebeu qual era a técnica. Os movimentos dela eram como as investidas de um falcão deslizando em direção à presa. Além disso, as mãos da garota estão cercadas de Ki vermelho. Ela tem as técnicas de uma bruxa de sangue. Se a luta se arrastasse, a situação do jovem definitivamente pioraria e ele não teria chance contra ela. Então, ele deve tentar fazer com que a menina fale de alguma forma. O jovem usou sua energia interior durante a batalha para ter alguma chance e desencadear a nevasca novamente. Como um verdadeiro espadachim, o herói se distanciou. A garota perguntou se ele estava fazendo uma tempestade de neve de propósito. Ele gritou bem alto porque ela o estava perseguindo. Afinal, ela o assustou. A menina que se aproximou do jovem perguntou onde ele gostava de ir no meio da noite e achou isso suspeito. Uma resposta que o herói não considerou um motivo normal para assédio. A garota disse ao herói a verdadeira razão pela qual o estava seguindo, porque provavelmente sabia sobre a erva medicinal que todos estavam procurando, mas o jovem fingiu que não sabia de nada e respondeu que não sabia onde encontrar a flor e que, se soubesse, a teria procurado no meio da noite, mas a garota respondeu que ele não precisava ter cuidado com ela e finalmente se apresentou. Ela era Yang, uma estudante da sexta estrela de sangue e era, na verdade, amiga do homem para quem estava procurando a erva. Vun Vi disse ao aprendiz de feiticeiro de sangue que hoje era muito difícil entrar no local onde ele havia especulado a presença da flor, mas percebendo que ele só queria se livrar dela, a menina disse que lhe daria as placas com o direito de entrar no pavilhão do curandeiro divino em troca da flor. Sodom perguntou por que o mestre está visitando se o negócio era realmente bom, mas o homem não teve pressa em responder, apenas baixou o olhar e cruzou os braços. Sorrindo, o herói disse que, se sua nova conhecida estava tão inclinada a cooperar com ele, que tal outra recompensa? Para consolidar a confiança, ele pediu que ela lhe ensinasse o movimento de deslizamento que havia usado anteriormente e que isso fosse uma espécie de pré-pagamento. Era muito rude pedir a técnica de outro mestre, mas, um pouco hesitante, a Yang concordou, mas com a condição de que ele só a usasse quando pretendesse matar com precisão. A menina estava analisando as habilidades do jovem e disse que ele estava usando o Kingon com sua energia central inata e que estava se aproximando da morte, e que era melhor ele parar porque realmente gastaria toda a sua energia vital. Mas ele não tinha outra escolha devido à falta de Dantian. Vun Vi também perguntou como a menina sabia que ele conhecia a localização da erva, e ela respondeu que, em primeiro lugar, o comportamento dele o denunciou. Todos no Vale dos Seis Sangues estavam rondando por pelo menos um quarto do dia de hoje, todos os mais velhos que ela havia encontrado aqui e ali muitas vezes, mas ele não estava em lugar nenhum. E, em segundo lugar, o que confirmou seu palpite foi que, quando ela o seguiu, sentiu que ele estava correndo em uma determinada direção e não olhava para trás. Finalmente chegaram ao lugar certo e Vun Vi disse que deveriam descer agora. A Yang perguntou se o conhecido tinha certeza de que ele não havia contado nada a ninguém sobre o que havia acontecido entre eles naquela tarde. Depois de se irritarem com as respostas, foram para a fábrica. Por fim, os alunos chegaram à cobiçada flor, que já estava aberta e sozinha, com um brilho púrpura intenso emanando dela, e dentro das pétalas havia bolas redondas que pareciam bagas. A Yang, tendo acalmado sua alma depois de encontrar a erva, exalou de alívio e disse que deveria voltar logo. Os avatares da espada gritaram para o jovem ter cuidado. As pessoas com kimonos e máscaras apareceram do nada e arrancaram a flor de suas mãos antes que o herói a entregasse à garota. Ele ficou surpreso por não ter sentido a presença deles e ela também não ter sentido nada, o que só mostrou que essas pessoas eram realmente fortes. O homem de kimono e máscara que estava segurando a planta disse que eles não estavam errados em seguir o menino e disse a eles que cortassem todos, porque ele já tinha a flor. O jovem não percebeu há quanto tempo os oponentes estavam pendurados em sua cauda e sacou a espada do céu do sul. De repente, alguns dos guerreiros agarraram o braço do herói, pedindo perdão a um discípulo de um dos 4 anciãos. O corpo de Vun Vi foi atingido por muitos pontos de acupuntura, deixando-o imobilizado e caído na neve. A Yang estava muito preocupada com sua nova amiga. Ao se virar, ela viu que os adversários já estavam subindo a montanha e, nesse ritmo,
ela definitivamente não seria capaz de acompanhá-los. Olhando para Vun Vi, ela não sabia o que era melhor fazer agora, mas disse a ele que esperasse por ela e foi atrás dos sequestradores. O jovem não entendia por que a menina tinha conseguido evitar os danos e presumiu que ela era simplesmente mais forte do que ele, e isso era muito bom, é claro, mas ele ainda estava imobilizado na neve. A pressão do herói diminuiu e o Céu do Sul explicou que era apenas uma reação de sua energia interna. Depois de um tempo ele voltou ao normal, maravilhado com as capacidades ocultas de sua energia. Sodom estava muito irritado com a garota de corpo inteiro que havia abandonado tão facilmente alguém que a ajudava e colocado uma erva daninha acima de um ser humano. O avatar da espada curta repreendeu o herói por não ter corrido atrás deles, mas ele continuou sentado no chão e explicou seu comportamento calmo dizendo que aquela flor ainda não estava madura e que todos estavam muito surpresos com a astúcia do Lorde. Os frutos que amadurecem na flor do renascimento do Danti inferior mudam à medida que ela cresce. Uma planta totalmente madura deve ter 7 frutos formados que exalam um brilho verde. Nessa área, essa grama verde cresce por toda parte. O herói sabia muito bem que a flor realmente madura estava atrás da cachoeira congelada, e foi uma sorte os ladrões não terem caído sobre eles antes, ou ela teria sido levada também. Quando ele entrou na caverna atrás da cachoeira, o jovem estava envolto em uma escuridão total, sem que a luz da lua penetrasse, mas Sodom, afiado como um falcão, viu algo brilhando. A planta que Sodom havia avistado tinha 7 frutos e um brilho verde, o que apenas indicava que a planta estava pronta para ser usada, mas havia apenas 2 flores. Levando as palmas das mãos até a planta sem sequer tocá-la, o herói já sentia que suas palmas estavam congeladas e começou a cortar a planta. Também era importante não danificar as raízes. De repente, o avatar da espada curta ouviu algo atrás dela. Uma lâmina quebrada que provavelmente queria dizer alguma coisa, mas o jovem estava muito ocupado, então a tarefa de se comunicar com a lâmina foi assumida por Sodom. Ela voou para perto do colega e aguçou os ouvidos para perguntar o que ele estava dizendo. A garotinha voou até seu mestre para dar essa informação e pediu que ele cortasse a flor mais rápido e não fizesse muitas perguntas, mas apenas corresse. Do teto da caverna, de repente, apareceu um lagarto gigante com uma língua enorme e comprida, que babava e tinha 4 olhos. Vun Vi não conseguia entender o que era esse monstro, nenhum dos avatares o havia encontrado no passado. Ele tinha uma cauda enorme como a de uma cobra, mas do tamanho das pontes mais enormes. O herói estava pronto para lutar contra o monstro, mas só havia a opção de lutar às cegas porque não havia luz na sala, apenas escuridão como antes, mas ele havia pegado a grama, então precisava sair o quanto antes. O jovem já estava se dirigindo rapidamente para a saída, mas a serpente gigante não gostou dessa mudança e seguiu sua vítima. A uma pequena distância, Vun Vi não tinha como escapar do monstro, então se moveu devido à sua estrutura corporal com uma velocidade incrível. Southern Sky sugeriu que o herói se esquivasse e usasse um soco forte, o que ele hesitou, pensando que não funcionaria, mas fez, porque não havia nada a perder. O jovem guerreiro impiedosamente, usando sua técnica de espada clã reflective, desferiu golpes significativos no inimigo. O herói havia definitivamente atingido os pontos fracos do inimigo, mas ele ainda não entendia o que era aquilo e a única coisa que estava clara até agora era que os golpes de ataque estavam funcionando nele. Sodom notou que o lagarto estava começando a agir de alguma forma mais calma, como se estivesse mais cauteloso, e Southern Sky se ofereceu para aproveitar a chance enquanto o inimigo estava confuso. Portanto, Vun Vi estava pronto para atacar novamente, usando a técnica mais poderosa. Um olhar do herói inspirou medo e o golpe realmente acabou com o monstro, que caiu morto. Mas, no mesmo instante, o jovem agarrou seu rosto, seus olhos ficaram embaçados, e essas consequências de uma briga pareciam completamente estranhas. Vun Vi, que caiu no chão, conseguiu se agachar de joelhos e segurou o peito em chamas. Sodom estava muito preocupado com seu mestre. Depois disso, o herói retirou o coágulo de sangue da palma da mão. O veneno do jovem estava se espalhando por todo o corpo. Parecia que estava subindo pela canela. As veias na área do ferimento incharam e pareciam brilhar dentro do corpo, com uma cor ardente. A energia inata do jovem lutador combateu o veneno, mas a dor não diminuiu. O veneno era muito poderoso, como se tivesse sido jogado no fogo. A dor com velocidade rápida perfurou todo o corpo do herói. Até mesmo a garganta estava quente e ele perdeu a clareza de pensamento. A única maneira de sair da situação era arriscar. O herói começou a devorar rapidamente uma das flores e talvez isso pudesse ajudar. Depois de tomar a planta,
O jovem ficou azul, sentiu como se toda a sua garganta estivesse acorrentada com gelo e era insuportavelmente frio para respirar, o calor e a geada ao mesmo tempo rasgando o espadachim por dentro. Sodom apareceu e disse ao mestre para misturar os dois elementos opostos e assumir o controle de sua energia imediatamente. Von-Vi decidiu que seguiria o conselho do amigo, porque lhe foi dada outra chance e, se ele não consegue lidar com essa dor, ele não é melhor do que ele mesmo no passado. Depois que o jovem foi salvo da morte, as estrelas reapareceram em sua mão, formando um grande urso. Outro universo reapareceu diante dos olhos de Von-Vi. Uma voz familiar já falava que os céus se abririam para ele quando dominasse a espada. Ela brilhava como antes e o herói se lembrava de ter ouvido a voz ainda com fogo azul. Mas, distraído, Von-Vi perdeu a concentração e seu corpo ficou dolorido e quebradiço. As duas energias em seu corpo estavam se juntando em um confronto. Era difícil dizer se elas estavam competindo entre si ou tentando matá-lo. De repente, o jovem ouviu a voz do céu do sul. O Avatar lhe disse para não interromper a circulação da energia e continuar a controlar a energia inata do núcleo, que ele não deveria deixar que perdesse o controle sobre as duas energias e nem mesmo tentar suprimi-las, mas direcioná-las de acordo com o fluxo interno. Mas ele tentou. Seu amigo o ajudou, dizendo-lhe para imaginar a energia interna inata como um lago calmo. Se de repente os elementos se enfurecerem no lago frio e inabalável e sim o fluxo perder a direção, as ondas diminuem. Quando encontram o caminho para o lago, tudo o que estava acontecendo em Von-Vi diminuiu gradualmente. Ele ficou chocado, sentiu uma calma própria em sua alma agora que os 5 elementos haviam se estabilizado. Logo depois que o herói voltou a si, a menina começou a perguntar se estava tudo bem. Sodom ficou surpreso que o jovem pudesse ouvir o céu do sul porque ele estava em uma direção completamente diferente. Provavelmente, foi depois de ouvir a voz do céu azul que Von-Vi começou a ouvir a espada de longe. Sodom não entendia o que era o fogo azul, mas ele já o havia mencionado, esse dos registros secretos da espada, e pegando sua espada pelo punho, o garoto disse que definitivamente ficava mais forte toda vez que uma estrela brilhava em sua mão. O jovem, naquele momento, depois de matar o monstro, só tinha uma pergunta. Aquele que obteve a planta também havia encontrado esse monstro em sua vida passada, e o céu do sul supôs que a forma da criatura poderia ser imortal. De repente, escorregando, o herói caiu do penhasco e voou com uma velocidade tremenda para baixo. O céu do sul disse ao anfitrião para aplicar sua energia inata do núcleo para examinar seus órgãos. Von-Vi ativou a energia inata do núcleo e ficou muito chocado depois de analisá-la. A energia interna do herói havia aumentado. Ele agora podia utilizar a quantidade de energia que só teria após 30 anos de cultivo, uma enorme bola de pomba brilhando na cavidade de seu corpo. O céu do sul disse que a energia inata do núcleo estava diretamente relacionada à vitalidade. A energia inata do núcleo não era algo que pudesse ser facilmente melhorado com poções. No entanto, ela se tornava mais ativa sob condições extremas. A saliva venenosa daquela besta e a frieza da flor medicinal, sua interação contribuía para o desenvolvimento da energia inata do jovem. Mesmo que Von-Vi não pudesse usar a energia interna, ele tinha a energia inata do núcleo de qualquer forma e, agora, como resultado de suas experiências, sua reserva total de energia estava muito além do nível de um artista marcial de primeira classe. Ouvindo as palavras de seu mestre e encontrando um significado especial nelas, que se ele pudesse sobreviver à dor da morte, ele se tornaria mais forte, e ela teve uma grande ideia, já que agora ele sabia como controlar o veneno e o frio e eles tinham uma flor sobrando. Ela se ofereceu para tentar novamente e, se ele sobrevivesse dessa vez também, sua energia inata central aumentaria novamente. Com essas palavras, o herói e o céu do sul ficaram chocados, então deixaram a menina continuar deitada na caverna fria e começaram a sair, mas ela gritou alto, tentando manipular e depois se desculpando e dizendo que estava apenas brincando. Os guerreiros que roubaram a flor, usando suas habilidades de movimento, notaram atrás deles que estavam ficando meio doentes, seus olhos estavam ficando mais escuros e sua resistência estava se deteriorando. Os homens estavam discutindo a pergunta que um deles estava interessado em fazer ao seu capitão, como o homem que eles estavam perseguindo, cujo Dante havia sido destruído, conseguiu continuar lutando e, é claro, eles conseguiram tomar a erva curativa. Depois de alcançar seus inimigos, a menina já estava na frente deles, ultrapassando-os, e com olhos ardentes,
Ameaçadoramente, disse aos ladrões que devolvessem a flor imediatamente. Os guerreiros ficaram chocados com o fato de uma garota de corpo inteiro poder usar as técnicas e esquivas de uma bruxa de sangue, apesar de não ter o físico mais adequado, mas pensaram que, se lutassem com ela de frente, as coisas seriam muito mais fáceis. Antes que pudessem se lançar, ou até mesmo tocar a garota com um dedo, os corpos dos homens foram cortados em muitos pedaços, os golpes rápidos como um raio que apareceram, acompanhados por brilhantes faixas de sangue, imediatamente os dominaram. A reação rápida como um raio e a morte dos guerreiros foram obra da bruxa sangrenta da sexta estrela, que calmamente afundou no chão após a derrota do inimigo e se aproximou de seu aprendiz, dizendo que eles só esperavam por uma recompensa roubada e pensavam que não existia vingança instantânea. A bruxa disse que não era nada, e que era bom que ela não tivesse se machucado, mas ficou muito surpresa quando viu a mesma erva curativa nas mãos de sua aluna. Depois de entregar a flor ao mentor, a senhora disse que a flor agora estava segura e que ela poderia voltar, mas a Yang ainda tinha assuntos urgentes a tratar e deveria primeiro retornar ao local de onde estava perseguindo os ladrões. O jovem estava maravilhado com suas novas habilidades. Agora ele podia pular alto e se movimentar com mais facilidade. O céu do sul disse que a energia inata do núcleo era o poder da vida e, à medida que aumentava, todas as habilidades físicas também melhoravam. Vun Vi e os avatares de espada notaram a menina correndo em direção a eles. Ele ficou surpreso com o fato de ela ainda estar correndo atrás dele. Até mesmo uma pessoa normal que corre longas distâncias consome muita energia e, com o físico dela, consome uma quantidade enorme de energia e, aparentemente, ela tem muita força de vontade. Depois de finalmente chegar ao seu novo amigo, a Yang estava respirando com dificuldade e preocupada com o herói. Ela estava feliz por ele estar bem e também se desculpou, pois deveria ter cuidado dele primeiro em vez de correr imediatamente atrás dele, mas o jovem a acalmou, dizendo que estava tudo bem e que ela tinha feito a coisa certa naquela situação, que a decisão tinha sido correta e que ele não estava tão machucado. De repente, a menina percebeu a perna da amiga e se irritou, gritando com os ladrões, mas ele a acalmou novamente, dizendo que estava tudo bem, que era apenas um arranhão, e perguntou se ela havia recuperado a flor. Com um rosto levemente envergonhado, ela respondeu que seu mestre a havia ajudado a pegar um pouco a flor e ela imediatamente correu de volta para ele. Por precaução ela decidiu dar a erva curativa para o mestre e pediu que ela a levasse para o curandeiro divino e disse que ele definitivamente receberia seu tablete como combinado, mas o jovem não acreditou mais. Como poderia uma bruxa de sangue simplesmente dar um tablete como aquele? Depois que a Yang disse que era provável que o aluno pedisse algo em troca novamente, suas pupilas se estreitaram e, nesse caso, o curso da história poderia ter mudado. A senhora repetiu que, para obter a placa, bastava atender ao seu pedido, e então, ela facilmente daria a placa. A anciã Shona não ficou satisfeita com esses termos e disse: ela não disse que não iria interferir e como ela ousa exigir essas coisas em troca de uma placa para um aluno? A bruxa de sangue estava repetindo para seu colega que, quer ele gostasse ou não, havia apenas duas opções. A primeira era juntar-se ao culto da bruxa de sangue ou ainda havia uma segunda opção. Os dois anciãos que falaram sobre a segunda opção sugeriram um indivíduo que usava um chapéu de samurai de palha, olhos vermelhos flamejantes e cabelos como línguas de fogo. Parada na porta do consultório do curandeiro, a bruxa de sangue disse que, mais cedo ou mais tarde, o homem corpulento teria que fazer sua escolha, mas ele estava muito irritado, dizendo que ela realmente achava que tomaria medidas tão extremas por causa do dantian de algum discípulo, afinal, ele desistiria de qualquer maneira. Por que perder tempo? Dois discípulos dos anciãos entraram na mansão, conduzindo o diálogo. O grande curandeiro disse que sentia muito, mas eles tinham que pegar a flor novamente, porque essa ainda estava imatura, suas propriedades curativas não eram suficientes. Uma flor totalmente madura deveria ter 7 pérolas verdes, mas essa tinha apenas 5. E essas eram roxas. Interrompendo os mestres já frustrados, o herói respondeu que não havia necessidade de procurar uma flor porque ele já tinha uma flor totalmente madura da erva curativa. O curandeiro ficou surpreso com a coincidência incomum de duas pessoas terem encontrado uma erva tão rara ao mesmo tempo, e essa flor dentro das pétalas tinha 7 frutos, e sem dúvida era essa. A Yang estava muito brava e atônita. Ela usou suas vibrações para perguntar a Von Viu o que havia de errado com ele. Porque ele havia retido e enganado, sem saber como respondê-la. O jovem, assim como se comunicou com as espadas, respondeu que havia entregado a flor como combinado, e que ela é quem havia quebrado o contrato,
embora a parte sobre aprender técnicas não se aplicasse. O herói perguntou ao mestre se poderia lhe fazer uma pergunta. Ele tinha ouvido falar que deveria receber uma placa. Ele a recebeu ou não? O capitão respondeu que não recebeu nenhuma placa, e a bruxa disse que, a menos que ele fizesse algum favor, nunca receberia uma placa. A bruxa de sangue se sentiu muito ofendida e envergonhada, pois estava perdida. Após as palavras do ancião Vun Vi, ele sorriu e pediu para se cuidar. Pouco antes de Yang e o jovem chegarem ao Vale dos Seis Sangues, ela demonstrou, em lágrimas, que não havia razão para não confiar em seu mestre. O pagamento adiantado era para técnicas de treinamento, portanto, todas as condições seriam definitivamente cumpridas. O jovem disse que confiava nela, mas que não tinha certeza se a bruxa de sangue desistiria da placa, e a deixou pensar no que poderia fazer se não recebesse a placa. Suando e virando as costas, a menina disse que tinha certeza de seu mestre e que ele não tinha motivo para duvidar dela, e o herói propôs uma aposta, já que a Yang está apostando que a sexta estrela é confiável. Quando ela lhe entregou a flor, mencionou que os dois a encontraram juntos e que ela está bem ciente disso. A menina confirmou tudo, mas suponha que ele esteja certo e que ela não desista da placa de cura divina. Então ele não deveria receber outra coisa igualmente preciosa. E lembrando-se de que sua amiga era conhecida de algum nobre, ela confirmou e o jovem, afastando-se da pergunta, respondeu que se ela estivesse certa, ele conseguiria a placa do mestre e não precisaria de mais nada e se o rapaz estivesse certo. Ele queria que a menina pedisse a placa ao próprio curador divino. Ajoelhando-se, a bruxa de sangue se desculpou com o ancião, cortando os dedos e colocando a mão na palma, por ter se dirigido a ele de forma desrespeitosa, e disse que uma mão inteira não seria suficiente para fazer as pazes, mas pediu humildemente que fosse levado em consideração que ela tinha deveres importantes a cumprir, para os quais precisava das duas mãos. Mas, com um olhar arrogante, Action respondeu que o demônio aparentemente ainda não havia perdido o juízo e aceitou suas desculpas. O curandeiro divino pediu-lhe que não fizesse nada de inconveniente enquanto estivesse com um paciente importante. O Elder Action disse ao curandeiro que era melhor ele cumprir sua promessa, e ele respondeu que já havia recebido sua flor, mas que tinha um paciente e levaria alguns minutos para vê-lo. Mas, ao olhar para a menina, mudou de ideia e sugeriu que ele viesse ao meio-dia. No meio-dia do dia seguinte, como esperado, em montanhas como essas, a técnica de viagem de Action é a mais eficaz. Sodom achou estranho que alguém que olhasse para Yang a considerasse. Ontem, a curandeira divina olhou para ela e, de repente, decidiu aceitar. Afinal, a bruxa de sangue olhou para ela e também mudou de atitude. Além disso, essa garota ficou parada observando a professora cortar os dedos, como se estivesse se colocando acima da bruxa de sangue. Essa observação de Sodom era bastante real e Von Vi, se estivesse certo, acreditava que ela não era apenas uma aprendiz de bruxa de sangue, dizendo que provavelmente era neta de um demônio de sangue. Tais palavras do mestre surpreenderam os avatares de espada. E como ele teve a ideia de tê-la como descendente de um demônio de sangue, talvez ela tenha engordado também para que ninguém adivinhasse. Se todas as reflexões do herói estavam corretas, ela é a futura herdeira do culto de sangue. Embora aparentemente não seja respeitável, essa doença é uma maldição tanto para mulheres quanto para homens, e além disso, a mulher que estava atrás do curandeiro provavelmente era uma sósia e não é de se admirar que muitos estejam procurando um herdeiro demônio de sangue para usar para seus próprios fins. O Céu do Sul notou outro ponto estranho. Esse território está sob o controle da seita de sangue. Será que até mesmo eles são forçados a esconder sua identidade? Então, a conclusão do jovem não está necessariamente correta. E por que ele pensou que havia apenas um herdeiro da seita de sangue? De repente, Vun Vi começou a ouvir muitas espadas diferentes ao mesmo tempo, todas sedentas por sangue e matança. Na frente do herói estava uma mulher com um chapéu de palha, com cabelos vermelhos e ardentes, que perguntou ao homem quem ele era e como havia chegado ao templo. Antes que ele pudesse se apresentar, uma mulher que espreitava por baixo do chapéu disse rudemente que ele estava demorando demais para responder e deu um tapa no jovem. A mulher ficou espantada com o fato de um discípulo ter sido capaz de resistir ao golpe. Vun Vi não percebeu quem era, ela o chamou de lento, quando ele tinha acabado de abrir a boca, e ela era incrivelmente forte. Sorrindo amplamente, a senhora ensanguentada desembainhou a espada e, após o golpe, o jovem sentiu uma dor como se todo o seu interior tivesse sido virado do avesso de uma só vez.